Olá, sejam todos bem-vindos. Iniciaremos hoje o segundo dia do primeiro Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia. O professor Mileno Lívio Monteiro de Jesus, bacharel em Biblioteconomia, mestre em Educação Brasileira, doutorando em Ciência da Informação, professor do curso de Biblioteconomia da Universidade Estadual do Piauí, com a palestra A Mediação da Informação como Pedra de Toque na Formação de Profissionais da Biblioteconomia. O professor abordará a formação de profissionais bibliotecários na atualidade, que exigem o desenvolvimento de olhares plurais e diversos na abordagem da praxis informacional. Com a palavra, professor Mileno. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mileno Lívio, eu sou bibliotecário, bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Maranhão, a UFMA. Sou mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará e professor no curso de Biblioteconomia da Universidade Estadual do Piauí, a UESP, exercendo minhas funções no campus Poeta Torquato Neto, na cidade de Teresina. Atualmente eu venho desenvolvendo os meus estudos de doutorado em Ciência da Informação no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, sendo orientado pela professora doutora Henriette Ferreira Gomes, nos estudos voltados ao campo da mediação da informação e do protagonismo social. Dizer que é um prazer enorme estar com vocês aqui nesse momento, agradecer a toda a equipe de organização do primeiro Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia, dizer que é uma alegria muito grande, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês nesse momento, atendendo a esse convite para que nós possamos refletir um pouco, né, sobre algumas questões voltadas para esse universo da ciência da informação, para esse universo da biblioteconomia. Bom, na Universidade Estadual do Piauí, onde eu exerço o meu ofício de docente, eu coordeno um grupo de pesquisa chamado Grupo de Estudos e Pesquisas em Biblioteconomia e Ciência da Informação, GPBIC, onde nesse grupo nós trabalhamos dentro de duas frentes, né, de pesquisa. E essas duas frentes são duas linhas de investigação, uma linha voltada para a questão da mediação cultural e da informação e, consequentemente, do desenvolvimento do protagonismo cultural e protagonismo social, e também uma outra linha que é uma linha voltada para os fluxos de informação, os processos de organização da informação, né? E exatamente por conta de todo o trabalho e por causa de todo o trabalho desenvolvido dentro dessas duas linhas de pesquisa, e no momento que foi colocado a mim um convite para participar deste primeiro seminário, de imediato eu pensei em refletir um pouco com vocês acerca da mediação da informação. E aí eu trago para vocês, nesse momento, dentro deste evento tão importante para o desenvolvimento, né, de nossas pesquisas e de nossos fazeres, saberes e dizeres no campo da informação, trabalharmos um pouco dentro dessa dimensão do que vem a ser essa mediação da informação, o que é a informação, como é que essa mediação da informação se apresenta, mas principalmente trazer para vocês uma reflexão dentro do ponto de vista da importância da mediação da informação para o processo de formação do profissional de biblioteconomia, da profissional de biblioteconomia, né? E aí eu trago, neste momento, dentro deste evento, o tema, né, de reflexão que vem a ser a mediação da informação como pedra de toque na formação de profissionais de biblioteconomia, né? Então, assim, pelo próprio tema, né, pelo título da nossa palestra, a gente já traz um pouco dessa preocupação de querer refletir um pouquinho sobre a importância, o papel da mediação da informação como fundamento no processo de formação
de profissionais de biblioteconomia, considerando aí principalmente que o termo mediação, que esse conceito mediação da informação, ele é um conceito diverso, ele é um conceito plástico, ele é um conceito multireferencial, portanto, ele foge dessa concepção disciplinar, né, muito pautada nesse ensino tradicional, convencional, e a própria mediação da informação, como vem sendo pesquisada, investigada no campo da ciência da informação, ela traz exatamente essa característica de plasticidade, de versatilidade, por ser um conceito diverso, por ser um conceito múltiplo, por ser um conceito plural, e é exatamente no contexto dessa pluralidade, dessa diversidade e dessa complexidade do termo mediação é que a gente traz a importância desse conceito e a importância da mediação para podermos entender também a importância do processo formativo do profissional de biblioteconomia. Eu tenho aqui um pequeno resumo, uma sinopse, né, que inclusive foi apresentada para a equipe de organização desse evento, onde eu digo que a formação de profissionais bibliotecárias e bibliotecários na contemporaneidade exige o desenvolvimento de olhares plurais, diversos e, portanto, multireferencial na abordagem da praxis informacional. A formação inicial, e aí, portanto, o foco dessa nossa reflexão é justamente a formação inicial em biblioteconomia, considerando que dentro do processo de formação a gente vai encontrar aí a formação inicial, e essa formação inicial ela está muito demarcada no campo da graduação, né? E aí, especificamente, trazendo para o campo da biblioteconomia, a graduação em biblioteconomia, o bacharelado em biblioteconomia, ou a licenciatura em biblioteconomia. E aí, então, entendermos que a formação inicial em biblioteconomia precisa nortear-se por um conjunto de saberes, de fazeres, de dizeres, que ultrapasse a fronteira das disciplinas e avance pelo terreno da dialogia com saberes outros, rumo ao projeto transdisciplinar que alicerce o saber, o fazer, o saber pensar e o saber ser de profissionais que se querem protagonistas. Tá? Então a gente pode já começar a entender nesse processo e já sinalizando para a importância dessa dimensão da mediação da informação no processo de formação do profissional, da profissional de biblioteconomia, quer no sentido do bacharelado ou da licenciatura, mas é importante perceber que no momento em que esse processo formativo ele está acontecendo, a gente precisa também perceber o movimento nesse momento, que é um movimento vivo, dinâmico, de saberes, de fazeres, de dizeres, né, que vão conversando, dialogando e dando esse alimento, esse combustível necessário para um processo de formação do profissional de biblioteconomia. Portanto, é nesse diapasão que é importante e urgente compreender a importância da mediação da informação como fundamento teórico, metodológico e epistemológico de uma formação que se quer plural, diversa e comprometida com o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social de todos os interagentes, ou também podemos dizer aí de todos os interatuantes da praxis informacional. E quando a gente coloca aqui a praxis informacional, a gente traz essa ideia da praxis dentro de uma perspectiva freiriana, né? Dizendo exatamente que a praxis é fundamental porque a gente não consegue perceber se nós estamos pensando e refletindo no sentido de uma formação que ultrapasse o campo disciplinar ou o aspecto disciplinar de um processo formativo, é importante entender que teoria e prática, elas precisam andar juntas. É preciso entender que teoria e prática, que vão formar aí a praxis, elas precisam atuar de forma
decisiva e importante nesse processo transformador dentro do movimento formativo desses profissionais, de transformação da própria profissão, de desenvolvimento dessa profissão e de transformação também de todos os aspectos que estão envolvidos com esse processo do formar e do formar-se, né? E aí também colocar uma categoria importante que é a autoformação, autoformar-se dentro desse processo de desenvolvimento e de transformação. Por isso, quando a gente coloca aqui os elementos e os interagentes dessa praxis informacional, a gente está trazendo aí o profissional da informação, a profissional da informação, estamos trazendo aí os interagentes desse processo, conhecido como os usuários também, né, no processo de informação, os equipamentos culturais, os equipamentos informacionais, os dispositivos de informação e comunicação. É preciso entender também todos os signos inseridos dentro desse processo e também é importante perceber que em uma praxis informacional é importante nós trabalharmos com a perspectiva da produção de sentidos. Qual o sentido, qual o significado, qual o conjunto de significados que nós conseguimos atribuir, construir em um processo formativo, considerando esse processo formativo fundamentado pela mediação da informação e considerando essa mediação da informação um fundamento, essa pedra de toque para entendermos até mesmo os avanços que a ciência da informação ela vem alcançando com o passar dos tempos, né? Existe um elemento fundamental aqui dentro desse processo que vale a pena a gente trazer, que é o elemento da mediação, que é o componente da mediação, né, que é o elemento principal que está sendo colocado nesse momento, e entender, de acordo com aquela definição do professor Oswaldo Francisco de Almeida Júnior, de que mediação é toda ação de interferência, né? Considerando a mediação como toda ação de interferência, considerando o mediador da informação como um profissional que interfere em uma determinada realidade ou em várias realidades, né? E considerando esse movimento de interferência do profissional, eu poderia perguntar: como esse mediador da informação é formado? Sob que perspectiva acontece, considerando que o processo formativo é um acontecimento, ele precisa ser um acontecimento? Como é que acontece esse processo formativo, considerando a formação desse mediador e aí trazendo a mediação da informação como um paradigma dentro desse processo de entendimento do desenvolvimento e da construção da ciência da informação e da biblioteconomia? Então, como que ele é formado? Sob que bases esse mediador ele é formado? Sob que perspectivas e qual é a natureza dessa formação do mediador da informação? Será que nós conseguimos entender e perceber claramente dentro das nossas instituições de ensino superior, dentro das faculdades, dos institutos, das universidades, será que nós conseguimos perceber claramente que essa preocupação ela está acontecendo, que realmente os currículos, e aí abre-se um parêntese para dizer que o processo de formação de um mediador perpassa, eu posso até dizer aí, dentre os diversos canais, mas principalmente pelo currículo. E como é que esse currículo é construído? Como é que ele está sendo construído? Como é que ele está sendo concebido, né? Quais são os mecanismos e qual é a dinâmica do processo de construção curricular que possa pensar no processo de formação de um mediador da informação? E aí também cabe uma pergunta nesse momento, considerando a importância da mediação como sendo essa ação de interferência, caberíamos perguntar aqui, até mesmo para a nossa reflexão nesse momento, se esse profissional do campo da biblioteconomia, ele
continua sendo formado para ser um ordenador do universo documentário, ou ele está sendo formado para ser um educador nesse universo documentário. Percebam que aí há uma diferença significativa, inclusive isso nos exige uma abrangência de olhar, né? No sentido de que esse profissional da informação, que precisa entender que ele sim precisa ser um mediador, um protagonista dentro desse processo, um protagonista cultural, um protagonista social, um mediador da informação, um mediador cultural. E aí, então, a gente poderia lançar essas perguntas para se começar a pensar sobre que bases esse processo formativo vem acontecendo. Ele vem acontecendo com um discurso novo, mas com uma prática antiga, né? Ou será que a prática mediacional, ela está sendo realmente percebida dentro desse processo de desenvolvimento profissional desse profissional da biblioteconomia ou não, né? E aí, continuando dentro dessa visão da perspectiva conceitual de mediação da informação, a gente tem aí, a gente consegue perceber o professor Almeida Júnior dizendo que a mediação é todo o processo é toda ação de interferência. E essa interferência, é importante que se diga, ela não pode admitir manipulação, considerando que o trabalho desse mediador da informação, ele precisa estar pautado em bases éticas. E precisa estar pautado, portanto, em uma perspectiva de tomada de consciência e de conscientização do trabalho de produção de sentidos, de produção de significados que precisa ocorrer dentro dos espaços, dos equipamentos informacionais, culturais, das unidades de informação, das bibliotecas e etc. Né? Então ele continua dizendo que é toda ação de interferência realizada em processo, portanto, a gente pode entender que não é nada dado, não é nada determinado, não é nada pré-estabelecido. E aí, portanto, quando eu falava ainda há pouco no início das nossas reflexões, eu dizia que o conceito mediação da informação e o conceito mediação, ele é um conceito plástico, plural e diverso, e quem eu trago também para conversar com a gente nesse momento são pesquisadores no campo da mediação, como como por exemplo a professora Lídia Cavalcante, professora Henriette Gomes, professor Arlindo dos Santos Neto, o próprio professor Oswaldo Almeida Júnior, professor Jonatas da Silva. Ou seja, nós temos aí um elenco de profissionais dentro do campo da mediação, olhando o tempo todo para essas práticas e percebendo a importância de um processo, sim, de transformação, principalmente num processo também de formação desse profissional e desse mediador. Portanto, é uma ação realizada em processo por um profissional da informação e na ambiência de equipamentos informacionais. Aí eu poderia perguntar, mas uma instituição de ensino superior, uma sala de aula, não seria um ambiente informacional? Um equipamento informacional? Será que não? Existem informações ali sendo trafegadas, existe um fluxo de informação dentro desse ambiente. Existem interatuantes dentro desse processo. Nós temos ali um professor que é bibliotecário, né? E por ser bibliotecário e por ser um profissional da informação, ele precisa entender essa dinâmica dos processos organizacionais e a dinâmica desses processos informacionais, considerando o espaço da sala de aula como um espaço onde flui esse processo de mediação de informação, inclusive, além da mediação pedagógica também, a gente pode sim entender como sendo uma ambiência de praxis informacional.
E essa ação de interferência, segundo o professor Almeida Júnior, ela pode ser direta ou indireta, ela pode ser consciente ou inconsciente, ela pode ser singular ou plural, ela pode ser individual ou coletiva, visando o quê? A apropriação da informação, que satisfaça parcial e de maneira momentânea uma necessidade informacional, gerando conflitos e novas necessidades informacionais. O que a gente consegue perceber, alcançar nessa formação discursiva, trazendo esse conceito de mediação da informação, é exatamente essa perspectiva dialógica, a importância dessa dimensão dialógica, como já traz a pesquisadora do campo da mediação, professora Henriette Gomes, que ela diz que existem dimensões da informação, da dimensão da mediação da informação, e uma delas é a mediação dialógica, para que haja um processo de interferência, uma ação de referência, e esse processo ele possa ser realizado de uma maneira consciente, é necessário que se perceba a importância de uma dimensão dialógica. Ou seja, existem interagentes dentro desse processo. Então, se existem interagentes, existe uma dialogia. Isso é importante perceber. Existe também aí uma dimensão ética, que a gente acabou de falar, inclusive, né? A importância dessa dimensão ética, inclusive entendendo que, por ser um processo de interferência, ele não admite manipulações. E por não admitir manipulações, é preciso que o profissional da informação, no processo de desenvolvimento dessa mediação, perceba o outro e todas as possibilidades de compreensão, de entendimento, de emoções, de afetividades e de relação desse outro dentro da sua cultura e dos sentidos e significados que ele produz no seu cotidiano cultural. Tá? Então a gente vai perceber dentro desse primeiro momento, que é o conceito do professor, trazido pelo professor Almeida Júnior, que a mediação da informação, por ser um conceito que traz esse significado de pluralidade, de diversidade, né, e de complexidade, a gente poderia tratar aqui diretamente de uma perspectiva que é uma perspectiva, que diria eu, transdisciplinar. Eu falava ainda há pouco que num processo de formação do mediador da informação, o currículo, né, ou os atos de currículo que vão trabalhar diretamente nesse processo de formação desse mediador, esse currículo ele precisa ser um currículo vivo. É um currículo que precisa estar em diálogo cotidiano com as realidades que são apresentadas, construídas, né, pelas práticas e pela própria praxis informacional, dentro dessa cotidianidade dos equipamentos informacionais, por meio de todo esse processo dialógico e, portanto, dialético que ocorre dentro dos processos de formação. E aí, então, a gente traz como um substrato importante, como um elemento importante de fundamentar a mediação da informação, por ser plástica, por ser um conceito plural e por ser um conceito complexo, trazer aqui a ideia de complexidade, que reside aí nas concepções do Edgar Morin, do professor Edgar Morin, quando ele traz a ideia de complexo, no sentido da ideia de complexos, que significa aquilo que se tece junto. Ou seja, trabalhar o processo de formação de profissionais de biblioteconomia, que são profissionais de informação, dentro de uma perspectiva da complexidade, é entender a importância de um diálogo transdisciplinar para se perceber o fundamento dessa formação. Portanto, a gente traz aqui, dentro dessa perspectiva, alguns elementos importantes para se perceber como é importante trabalhar uma concepção transdisciplinar
em vez de uma concepção disciplinar, né? Ou interdisciplinar. O que eu quero dizer com isso é que, e aí eu vou trazer uma perspectiva conceitual do professor Biratan D'Ambrosio, que é um matemático, inclusive é muito citado nos textos do professor Luiz Feitosa, acerca dessa questão da transdisciplinaridade no campo da mediação da informação. O professor Biratan D'Ambrosio, ele trabalha com uma metáfora, que é a metáfora das gaiolas, das epistemologias engaioladas, né? Gaiolas epistemológicas. O que significa isso? As gaiolas epistemológicas dizem respeito a todo esse processo de construção do conhecimento, considerando o aspecto disciplinar. Ou seja, a gente está pautado aí dentro de uma perspectiva disciplinar de conhecimento, considerando um paradigma que é um paradigma instrumental, baseado numa racionalidade instrumental, é um paradigma clássico da ciência, que, de acordo com Edgar Morin, é um paradigma que é redutor, né? Redutor porque reduz possibilidades de se conhecer profundamente determinadas realidades. E aí, quando a gente pensa nessa perspectiva disciplinar, a gente está pensando aí, sim, é aquela perspectiva das caixas, né? É cada um dentro da sua caixa, e aqui trazendo para a perspectiva do professor D'Ambrosio, é cada um dentro das suas gaiolas. E aí eu poderia perguntar, quando a gente percebe, por exemplo, estar dentro da gaiola, é ter a possibilidade de ver o mundo apenas de dentro dela. Tudo que se faz dentro da gaiola é muito restrito, né? A gente não consegue perceber nem de que cor é pintada por fora essa gaiola, porque a gente não consegue vê-la por fora. A gente só consegue vê-la exatamente na limitação daquela linha fronteiriça. Isso é uma perspectiva disciplinar. Perguntaria eu, então, a vocês. Trabalhar o processo formativo de mediadores de informação, considerando que essa mediação, esse conceito é plástico, é diverso, é plural e é complexo, poderíamos formar um profissional dentro de uma perspectiva, então, disciplinar? Como é que isso vem acontecendo nos nossos cursos? Nos nossos cursos de formação de bibliotecários e de bibliotecárias, de licenciados e de licenciadas em biblioteconomia. Como isso vem ocorrendo? É na perspectiva da gaiola? É na perspectiva disciplinar? E aí a gente pode perceber, também acompanhando a própria concepção do professor D'Ambrosio, é que a perspectiva da gaiola, quando você percebe um diálogo entre os sujeitos que estão naquela gaiola com os sujeitos que estão numa outra gaiola, a gente vai perceber aí que são conversas que ocorrem, que são processos de comunicação ocorrendo, mas que não permitem que essas pessoas saiam das suas gaiolas, efetivamente, para poder desenvolver ou construir um diálogo fora delas. E aí ele traz isso na perspectiva desse paradigma interdisciplinar de conhecimento, ou interdisciplinar de formação. Ou seja, o interdisciplinar, a gente consegue perceber que sim, há uma troca, há trocas de saberes, há troca de fazeres, há troca de conhecimentos e de informações. No entanto, no contexto dessas trocas, eu não saio da minha gaiola. O sujeito que está na gaiola de lá, ele também não sai, né? Imaginemos, por exemplo, eu na gaiola da ciência da informação e um outro sujeito na gaiola da psicologia. Como construir diálogos efetivos, profundos, transformadores, numa perspectiva interdisciplinar, considerando, de acordo com a concepção do professor D'Ambrosio, que quando se está na gaiola, não se vê além dela. Então essas trocas, elas vão acontecer com base apenas naquilo que eu conheço dentro da minha gaiola.
É dentro do meu campo da biblioteconomia. Mas eu preciso entender a biblioteconomia, eu preciso entender a dinâmica do processo de formação de um mediador para além dela. Como é que os nossos currículos, então, são construídos? Como é que eles são pensados? Eles são pensados de acordo com essa metáfora da gaiola ou eles são pensados de acordo com aquela metáfora das complexidades, do movimento transdisciplinar, né? Do ir além, né? Do tentar ultrapassar os limites. E eu sempre gosto de dizer algo que é o seguinte, é muito importante, é muito interessante para esse processo de construção de um conhecimento transdisciplinar nos colocarmos em encruzilhadas. A encruzilhada, ela é importantíssima para um processo de construção de conhecimentos, para um processo de transformação de conhecimentos, para um processo de transformação efetivo de realidades que estão aí, né, borbulhando e que às vezes a gente não sabe o que fazer com elas e nelas. E aí estar em posição de encruzilhada é muito mais interessante, é muito mais provocador, é muito mais instigante do que estar nas linhas de fronteiras. A não ser que, estando na fronteira, eu consiga perceber com o meu olhar complexo que essa fronteira ela pode ser porosa. E que as porosidades dentro dessa fronteira podem me levar, consequentemente, a um olhar além da linha fronteiriça, né? Então, esses conhecimentos disciplinares, eles são extremamente complicados de se trabalhar, porque eles não trazem substâncias importantes para um processo de construção de um diálogo. O diálogo, dentro das diversas disciplinas, ele só tem condições efetivas de acontecer a partir dessa formação de olhar, a formação de um olhar para uma perspectiva de porosidade nessas fronteiras. Porque é por elas que o processo dialógico vai acontecer, né? E aí, então, a gente vai ver que, seguindo essa perspectiva do professor D'Ambrosio, né, de que é preciso a gente eliminar isso do processo, eliminar no sentido de que, claro, a disciplina é importante, claro que é, né? E a gente não vai dizer que não. No entanto, não é a disciplina em si, mas é o olhar que eu vou lançar para essa disciplina. Por exemplo, a questão das ementas de uma disciplina dentro de a ementa de uma disciplina dentro de um curso. Como é que eu elaboro essa ementa? Quando eu penso em trabalhar, por exemplo, a disciplina de serviços de referência, o que é que efetivamente me permite entender esse fenômeno para poder trabalhar dentro de uma perspectiva transdisciplinar, né? Então, esse diálogo transdisciplinar ele só vai ser possível a partir do momento que o meu olhar esteja voltado para as porosidades dessa linha fronteiriça, a ponto de que essa linha ela não exista mais, de que esses limites eles caiam por terra, né? E aí eu vou provocando, justamente por conta desse olhar cada vez mais questionador acerca das realidades, entender a importância disso no processo formativo, tá? E aí então a gente traz para entender um pouco mais essa questão, dessa perspectiva complexa, a própria visão do Edgar Morin, né? Que aí ele traz a perspectiva de que o pensamento complexo ele é diferente do pensamento simplificador. Aquele pensamento simplificador lá das ciências clássicas, responsável em... aquele pensamento simplificador que se preocupava em estabelecer leis gerais que poderiam explicar
aquela realidade considerando uma generalidade, né? E aí a gente vai perceber que o estabelecimento de leis gerais que podem operar na existência de um fenômeno, na realização de um fenômeno, às vezes isso pode não acontecer em todos os casos, né? Para cada caso, para cada contexto, é preciso se analisar cada caso para saber se efetivamente aquilo vai ocorrer. Portanto, ele faz uma crítica no pensamento complexo às ciências pulverizadas em disciplinas, né? Ele diz que a ciência é construída de maneira parcelar. Então, aí é a perspectiva das gaiolas epistemológicas, né? Ele vem tratar o complexo não no sentido de reduzi-lo em elementos simples, né? Então, tratar essa realidade, que é uma realidade complexa, o fenômeno da mediação, e aí eu trago agora uma perspectiva do professor Luiz Feitosa, quando ele diz que a mediação por excelência, ele defende, a mediação por excelência é a mediação cultural. E aí ele vai dizer que mediação pedagógica, mediação da informação, são sotaques diferenciados, e a expressão que ele utiliza, são sotaques diferenciados daquela modalidade de mediação que é a mediação cultural. A mediação da informação, ela está inserida dentro de um processo cultural, tá? É necessário perceber a importância da cultura, das culturas, dessa interculturalidade e dessa multiculturalidade para poder desenvolver processos de mediação de informação, considerando que o elemento de sentido, né, que o processo de produção de sentido está aí presente, né? E aí, portanto, Edgar Morin ele fala que o complexo é aquilo que se tece conjuntamente, e aí ele incita a distinguir e fazer comunicar em vez de isolar e separar. Ou seja, distinguir e fazer comunicar em vez de isolar e separar. Reconhecer traços singulares, originais, históricos do fenômeno em vez de ligá-los pura e simplesmente a determinações ou leis gerais, a conceber a unidade e multiplicidade de toda a entidade, em vez de hierarquizar em indistinta totalidade. Tá? O paradigma da complexidade, na verdade, é o quê? Conjunto de princípios de inteligibilidade que, ligados uns aos outros, poderiam determinar as condições de uma visão complexa do universo físico, biológico, antropossocial, etc. E aí o que é importante perceber dentro dessa perspectiva que eu começo dizendo que a mediação ela é um conceito sim complexo, porque ela traz essa dinâmica da diversidade, ela traz essa dinâmica da pluralidade e não dá para inseri-la dentro de um processo formativo, entendendo esse processo formativo apenas como disciplinar, né? Porque aí é um movimento incoerente, é um movimento inconsistente do processo formativo. É por isso que é importante trazermos a cada dia para dentro desses discursos, nas instituições de ensino superior, nos cursos de biblioteconomia, o papel ímpar e fundamental da mediação, que é essa ação de interferência. E aí quando eu digo trazer esse discurso e perceber essas práticas na ambiência dos equipamentos informacionais, como é que as práticas e os processos informacionais vêm acontecendo, porque dependendo da forma como isso está se desenvolvendo, dá para eu entender se esse movimento está sendo disciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar. Né? Claro que a gente percebe também muito nos discursos um certo policiamento de muitos profissionais em relação ao né? Ao transdisciplinar. E a gente precisa perceber que isso é uma realidade. A gente lida com um fenômeno, que é o fenômeno mediacional, que ele, sobretudo, ele é complexo,
porque ele é diverso, porque ele é transdisciplinar, tá? E, às vezes, estamos desenvolvendo processos, práticas, fazendo, dizendo e vivendo dentro de gaiolas epistemológicas, né? Então, o que eu trago nesse momento para essa reflexão, considerando a importância dessa mediação da informação como pedra de toque no processo formativo, é primeiro entendermos de que formação nós estamos falando. Que formação nós queremos? Nós queremos uma formação dialógica, nós queremos uma formação com princípios e com toda essa potência ética, nós queremos uma formação política, nós queremos uma formação estética, nós queremos uma formação, considerando aí, inclusive trazendo para aqueles aspectos citados pela professora Henriette Gomes, das dimensões da informação, da mediação da informação, considerando que é nesse contexto mediacional que essa formação precisa ser ressignificada, ela precisa ser repensada, ela precisa ser discutida. E olha, eu digo a vocês e todos os colegas aqui nesse momento, ouvindo essas reflexões, e de certa forma, espero eu, sendo provocado por elas, de entender que as pesquisas no campo da mediação vêm apontando exatamente por isso. Se a gente for fazer um levantamento de pesquisas, e eu recomendo aqui no momento a pesquisa do professor, a pesquisa de doutorado do professor Arlindo dos Santos Neto, onde ele traz justamente essa perspectiva da mediação da informação e analisando, ele faz um estado da arte, né? O estudo é um estado da arte sobre a mediação da informação nas instituições de ensino superior, como é que essa mediação da informação ela vem sendo desenvolvida, né? E aí ele vai fazer todo um apanhado de fontes de informação, de periódicos, etc., para trabalhar com a perspectiva de, ora, essa mediação da informação ela está inserida, sim, nos contextos dos processos formativos dentro das instituições de ensino superior? Como é que esse mediador ele está sendo formado? Aliás, estamos formando mediadores de informação? Volto à pergunta lá atrás. Estamos formando quem? Estamos formando ordenadores do universo documentário ou estamos formando educadores desse universo? E aí, quando a gente traz a perspectiva da formação do educador desses universos documentários, a gente coloca aí a perspectiva da competência em informação. A gente traz aí a perspectiva da dimensão formativa da mediação da informação, que também a professora Henriette Gomes vem pesquisando. A dimensão formativa da mediação da informação. Olha, é preciso entendermos e refletirmos bastante sobre essas questões, porque eu vejo isso como pedra de toque. É por isso que no título dessa reflexão eu trago a mediação da informação como pedra de toque nos processos de formação desse profissional e dessa profissional. Precisamos entender mais e melhor. Precisamos acessar as pesquisas. Precisamos ler, precisamos discutir, precisamos entender o que os grupos de pesquisa em território brasileiro, o que eles estão pesquisando e a quais conclusões eles estão chegando e quais são os pontos de reflexão e de questionamentos que esses grupos vêm colocando em relação à importância da mediação da informação. Tá? A mediação da informação, ela se tornou um elemento tão fundamental, né, para respirarmos o processo e a própria praxis informacional, que ela chega a ser sugerida pelo professor Almeida Júnior como o próprio objeto da ciência da informação. Em outros estudos de outros pesquisadores, a gente vai entender a concepção deles e delas no sentido de entender a mediação da informação como um fundamento teórico, como um fundamento metodológico, como um fundamento epistemológico para perceber. E aí
Eu gostaria então de começar a concluir esse momento de reflexão dizendo que como é importante a gente começar a perceber, a partir dessa pedra de toque que é a mediação, entendermos que é por causa dela e que é por ela e que é com ela que nós teremos sim condições de sairmos das gaiolas epistemológicas. É por meio dessa abordagem mediacional que nós teremos condições de ensaiarmos, né? De talvez, aí vamos falar de um início de um processo, de começarmos a ensaiar os primeiros passos para a saída dessa gaiola. Tá? Que essas gaiolas não nos prendam mais. Que essas gaiolas não nos permitam mais enxergar o mundo, enxergar esse multiverso que nós temos aí apenas pelas suas grades. Precisamos entender que a grade ela é redutora, a grade ela é simplificadora, a grade reduz possibilidades. E quando a gente pensa em eliminar essas grades do nosso processo de desenvolvimento de um olhar mais aprofundado, mais apurado, mais consistente, de começar a dialogar com saberes outros, de começar a entrar no processo dialógico e, portanto, dialético, com outros dizeres, com outros fazeres, científicos ou não científicos, acadêmicos ou não acadêmicos. Porque uma coisa que a gente precisa entender, que como já foi dito aqui, eu volto a bater nessa tecla, a mediação da informação, ela tem na cultura a sua fonte de desenvolvimento, de construção, né, e de produção de sentidos. E essas culturas precisam ser percebidas dentro do processo de cotidianidade dos interagentes, dos interatuantes, dos protagonistas desse processo de construção de conhecimento, de uma construção social, de uma construção cultural, né? Agora, esse entendimento e essa perspectiva de olhar depende muito do sair dessa gaiola, do sair desse saber disciplinar, do sair dessa troca de saberes, entendendo que estamos numa interdisciplinaridade, contudo, sem sairmos das gaiolas. Transferimos para lá, recebemos de lá para cá, levamos daqui para lá, né? Mas aí, ao final das contas, eu pergunto, o que sobra? O que sobra é o profissional, é o pesquisador, é o professor, é um protagonista ou um candidato a protagonista ainda engaiolado. E a minha reflexão nesse momento é de trazer a possibilidade de pensarmos que é por meio da mediação da informação, de entendermos a mediação em todos os seus meandros, que nós poderemos, quiçá, ter essa possibilidade de abrirmos as portas da gaiola. E sairmos para entender que o mundo ele não está cercado por linhas limítrofes. Que essas linhas limítrofes, elas são colocadas por um processo histórico, elas são implantadas por um processo histórico e cultural, considerando lá aquele momento da ciência clássica, da descoberta do método experimental, do processo de especializações dos conhecimentos, da colocação do conhecimento científico em um status que menospreza os outros saberes, e isso precisa ser resgatado. E nessa concepção que nós trazemos hoje, a mediação da informação ela tem essa potência de trazer novamente, de resgatar novamente para esse universo de realidades, para esse multiverso, utilizando aí uma categoria conceitual do próprio Edgar Morin, de trazer para esse multiverso possibilidades outras. E quando eu digo possibilidades outras, eu estou colocando aí exatamente o sentido de complexos, aquilo que se tece junto.
Então, considerar a mediação como pedra de toque, como fundamento no processo de formação de profissionais bibliotecárias e bibliotecários, é entender que essa mediação ela é capaz de desestruturar, de desconstruir alguns dogmas, doutrinas, certezas. E aqui nessa concepção vale frisar que nós não trabalhamos com certezas. Na perspectiva do plural, na perspectiva do diverso, na perspectiva do complexo, nós não trabalhamos com certezas, nós trabalhamos com incertezas. Conflitos existem e sempre vão existir. Incertezas existem. E é com base nessas incertezas que nós precisamos avançar. E andar, construir, mas construir juntos, tecer juntos. Desenvolver junto um processo, é por isso que existe uma categoria, que é uma categoria conceitual muito importante quando a gente entende a mediação, que é dialogia. Né? Então, a mediação ela é, sobretudo, dialógica. Né? Claro que ela é dialógica, mas em nenhum momento ela vai se colocar numa posição de mais importante, de mais exponencial no processo de entendimento de uma mediação da informação, por exemplo, do que a dimensão ética, a dimensão política, a dimensão formativa e a dimensão estética. Tá? Elas conversam, elas dialogam, né? E, portanto, é preciso entender essa importância para perceber o movimento e perceber também como, talvez, eu poderia até dizer nesse momento, encerrando, que a chave para que a gente possa sair dessa gaiola talvez seja a mediação. Os estudos de mediação, as pesquisas em mediação, as práticas em mediação da informação e as práticas mediacionais dentro dos equipamentos informacionais, dentro das instituições de ensino superior, a perspectiva de professores que elaboram as suas ementas de disciplina, de professores e especialistas que trabalham do processo de construção de currículo, nesse processo de elaboração é preciso estar presente a importância da mediação da informação como esse fundamento, como essa pedra de toque, para percebermos que sem ela podemos continuar, infelizmente, ou teremos que continuar, infelizmente, engaiolados. Né? Então, que nós possamos refletir sobre essas questões e, ao mesmo tempo que refletimos, entender, participar coletivamente de um processo de construção de currículos e de atos de currículo que possam efetivamente trabalhar no processo de formação de profissionais de biblioteconomia, considerando não apenas esse profissional, ou considerando não mais esse profissional como um organizador de um sistema apenas, né? Uma organização descontextualizada, mas uma organização contextualizada. Né? Ou seja, ele é um educador desse universo. Ele não é só um ordenador desse universo documentário, mas ele é um educador, ele precisa ser um educador. E quando eu digo ele precisa ser um educador, ele precisa ser um protagonista. Ele precisa ser um protagonista cultural, ele precisa ser um protagonista social, para que ele provoque processos de formação e de desenvolvimento de protagonistas outros. Porque no processo de interação, considerar os interagentes dentro desse processo é considerar a potência desses interagentes também como possibilidade de desenvolver esse aspecto protagonista no seu fazer, no seu dizer, no seu saber, no seu saber fazer, no seu saber dizer e etc. Em todo esse conjunto de conhecimentos, acadêmicos ou não acadêmicos, científicos ou não científicos, porque tudo isso é importante no processo do tecer junto. Tá? Então a gente encerra por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a toda a equipe de organização deste seminário,
Brasileiro Virtual de Biblioteconomia e continuamos refletindo, continuamos abertos a esse diálogo e eu tenho certeza que é um movimento muito evolutivo, é uma crescente. Os processos de pesquisa, de diálogo, de formação, de práticas mediacionais, para que a gente possa cada dia entender que é por meio dessa mediação que esse processo de formação ele se possa dar pautado numa perspectiva complexa, numa perspectiva plural, numa perspectiva multireferencial, ou seja, numa perspectiva transdisciplinar. Muito obrigado a vocês e a gente se encontra, tá? Para aqueles que quiserem, só para a gente terminar então, para aqueles que quiserem contatos e que a gente possa conversar, dialogar por meio de outros meios, eu quero deixar para vocês aqui o e-mail aqui do professor Mirleno, é livio33, Livio 33, @gmail.com, tá? E aí, nós estamos aí disponíveis para esse diálogo, para essa conversa, que é sempre importante, né? Porque é do aspecto do dialogar que a gente começa um processo de construção, de olhar com e não apenas olhar para, mas olhar junto com uma coletividade, com o outro indivíduo, formando uma coletividade, entendendo que isso é importante para que nós efetivamente saiamos dessas gaiolas epistemológicas. Então, muito obrigado e a gente se encontra até a próxima. Gostaria de agradecer ao professor Mirleno, muito obrigado. Teremos um pequeno intervalo de 5 minutos e voltaremos com o nosso próximo convidado. Até já!